gente está nessa situação, mas eu creio que breve passará. E vamos estar adorando o nosso Deus sem limitação alguma. Porque essa é a promessa, né? Que um dia a gente vai para o nosso lar e lá não vai ter limitações. Amém? Irmãos, vamos tomar nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler o verso 28 apenas. Somente o verso 28. Logo em seguida, eu farei uma oração. Convido aqueles que podem, mais uma vez, a ficar em pé para fazer essa leitura. Vamos tentar ler juntos, aqueles que possuem a versão corrigida. Romanos 8, verso 28. Leiamos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, nos fazendo Teus filhos. E estamos aqui, Senhor Deus, com o intuito de Te adorar. E o Senhor nos ajude, ó Deus, preparando nossos corações para receber a Tua palavra, que Teu Santo Espírito aplique a mesma, para que possamos refletir ela, ó Deus, no cotidiano, Senhor Deus, mostrando que descansamos em Ti, para que possamos brilhar nesse mundo de trevas enquanto temos tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Problemas ou propósitos? O que diriam, ou até mesmo o que você diria de uma pessoa que tem o seguinte histórico, que traz consigo o certo currículo: é odiado pelos seus próprios parentes, uma pessoa que é constantemente escarnecida, alguém que os outros consideravam duvidoso, incerto, mas além disso, seus próprios familiares, seus próprios irmãos, esquematizaram para dar fim da sua vida. Ele foi esquecido no poço, excomungado da sua própria família, da sua própria terra. Foi dado como morto. Foi feito escravo, longe de sua parentela. E aí, por fim, foi preso injustamente e até mesmo esquecido numa prisão. O que você pensaria de uma pessoa dessa? Ou o que diriam a respeito desse histórico? Talvez tudo acabado para ela. Quando nós olhamos esse histórico, a gente identificamos rapidamente na Bíblia José. José se identifica com toda essa situação. Mas podemos ver na vida de José, apesar das dificuldades, apesar da precariedade que ele passou, a gente pode ver a graça e a misericórdia na vida de José. A gente pode ver Deus indo no buraco mais profundo que existe para estar junto dos seus. Porque Deus sempre tem um propósito em tudo. E a gente tem dever nas dificuldades. Enxergar principalmente o propósito de Deus. E então vamos ver aqui em Gênesis, irmãos, a vida de José. E vamos aprender como Deus foi gracioso e misericordioso apesar das dificuldades que ele enfrentou. Mas veja aí, Gênesis capítulo 37.
a situação difícil que vivia José. Gênesis 37, versículo 8. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Aqui mostra que José, ele teve sonhos. Inclusive apelidavam ele de sonhador mor. Ele teve um certo sonho que ele viu molhos e o resto dos molhos se prostrava ao molho dele. Isso falava dos seus próprios irmãos. E diz o texto aqui que eles odiavam pelos sonhos que José o tempo todo estava falando para eles. Eles tinham um ódio profundo. Eles não podiam falar com ele de maneira agradável porque eles tinham ódio no seu coração. Veja aí o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele de maneira pacífica. Então eles tinham um ódio tremendo de José, até porque também José era o queridinho, né? Aqui havia uma questão de preferencialismo na família. Isso é muito perigoso. E aqui eles odiavam ainda mais, porque seu pai mostrava mais amor para com ele do que com os outros. Então ele era odiado. Não somente odiado, mas olha o verso 9 aí. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos. Eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Então ele teve outro sonho de novo, que eles se inclinariam um dia a José. Mas olha aí o versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. O invejavam. Então ele era odiado, ele era invejado, ele era até dado como uma pessoa duvidosa, porque eles mesmos questionaram aqui: por acaso tu vai reinar sobre nós? Por acaso tu vai ter domínio sobre nós? Eles não acreditavam no sonho de José, não. Nem mesmo seu pai. Embora que seu pai, em certo momento, ele ficava ponderando tudo aquilo, mas no final das contas, não ligou também. Nem mesmo seu pai. Ele era dado como uma pessoa incerta, ele não tinha crédito nem na própria família. Nem seus irmãos, nem seus pais. Ele era escarnecido o tempo todo. Olha o versículo 19 aí. Certa vez o seu pai mandou ele ir com seus irmãos. Eles estavam lá apacentando. E quando José estava vindo, olha o que eles dizem sobre José. Verso 19. Eis que lá vem o sonhador mor. Zombando, dizendo: lá vem aquele que fica, como diríamos na linguagem de hoje, fica viajando aí, pensando coisas. Lá vem o sonho pelos seus próprios irmãos. Que situação de José. Poderíamos dizer: coitado. Coitado. Mas isso não é tudo. No verso 18 aí mostra que quando ele estava se aproximando deles nessa ocasião, eles esquematizaram a sua morte. Viram ele de longe e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. É o que diz o verso 18. Eles calcularam, planejaram a sua morte. E assim ele foi lançado numa cova depois. Porque Rúben quis intervir, né, para tentar livrar ele. Não faça isso, que seu sangue não venha sobre nós. E deu a ideia brilhante, entre aspas, não, lance ele na cova. Ou seja, ele não livrou totalmente José. Então José foi lançado na cova, mas não foi livrado da cova. Ele foi esquecido. O próprio Rúben, depois ele volta, de certo momento, com seus irmãos e vê que ele não estava mais na cova.
Não estava mais, foi esquecido. No versículo 22 mostra isso. Também lhes disse Rúben: não derrame sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto. E lançaram. Mas posteriormente ele foi esquecido. Ele também foi vendido logo em seguida. Estava vindo uma caravana de ismaelitas e os irmãos tiveram a ideia: não, vamos vender, pelo menos a gente ganha alguma coisa. Então ele foi vendido. Veja aí o versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-nos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Então assim, passando os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, as quais levaram José ao Egito. Então ele foi levado para o Egito, vendido como um escravo. Simplesmente eles excomungaram ele da sua própria família, da sua própria parentela. Tiraram ele de sua terra forçadamente, para longe, uma terra distante, para ser feito escravo. Porque no verso 36 diz que depois ele foi vendido a Potifar. E os irmãos ainda enganaram seu pai. Deram ele como morto, levando a sua roupa. Eles tingiram, mancharam com sangue para dizer que uma fera tinha devorado. Deram ele como morto. E seu pai acreditou por muito tempo, muitos anos, que de fato José estava morto. Que coisa terrível na vida de alguém, Na sua própria parentela acontecer tudo isso. Mas não parou aí não. No capítulo 39, verso 14, a mulher de Potifar faz uma calúnia muito grande a respeito de José, dizendo que ele estava forçando se deitar com ela. Mas era mentira. E por causa disso ele foi colocado numa prisão. Versículo 20 do capítulo 39 diz assim: e o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou preso. Posteriormente ele ficou com um cargo nessa prisão de cuidar. E ele percebeu o copeiro e o padeiro mor que estavam perturbados com o sonho. E ele interpreta o sonho para eles, mas ele faz uma ressalva: lembra de mim. Falou para o copeiro quando ele saísse. Mas o texto bíblico vai dizer que os copeiros não se lembrou de José. Capítulo 40, verso 23. Não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Ele foi esquecido pelo copeiro numa prisão. O que diriam de uma pessoa dessa? Com esse currículo de vida? Diriam que é um desgraçado ou graça? Miséria ou misericórdia? Tempo perdido ou um tempo de preparo? Problemas ou propósitos? O que se diria dessa vida? Aos olhos do mundo, certamente iria se dizer: tudo acabado. É um fracassado. Não tem jeito não para ele. É um azarado. É um maldito. Infelizmente, muitas vezes em nossa visão, pensamos assim. Às vezes quando estamos desempregados, ou uma enfermidade muito longa em nossa vida, uma doença após outra, uma dificuldade após outra, luta após outra, e às vezes somos tentados a pensar dessa maneira: desgraça, miséria, somente problemas.
Mas na vida de José, apesar de tudo parecer acabado, a gente pode ver a maravilhosa graça e a misericórdia de Deus. Graça para José e misericórdia para Israel. Deus tinha um plano em tudo isso que aconteceu na vida de José. Não foi à toa. É por isso que o nosso pastor diz, né? Deus tem planos e não problemas. A gente não pode encarar as coisas como terminadas, sem soluções. Não é assim que funciona para Deus. Não é desta maneira. Ele nada faz sem um plano ou razão. Nada. Mesmo que aconteça do jeito que não queremos, tem um plano. Tem um propósito. E no meio das dificuldades nós podemos ver sua graça abundante em ação. E a gente pode ver isso claramente na vida de José, apesar das suas dificuldades. E a gente pode ver a graça de Deus primeiramente aqui na vida de José pela sua presença. Veja aí no capítulo 39. Capítulo 39. Versículo 2 e 3. E o Senhor estava com José. Veja aí, o Senhor estava com José. Versículo 3. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, vendo, pois, o seu senhor, Potifar via que o Senhor Deus estava com José. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Deus estava com José, tanto na casa de Potifar, até mesmo na prisão. Veja aí o versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Isso já é na prisão. No versículo 23. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Então veja aí, irmãos, a presença de Deus na vida de José. E a gente pode dizer com toda certeza, isso é graça. É uma maior graça é ter a presença de Deus. O que diz o Salmo 46, verso 1? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é sempre bem presente. Não é um Deus que está distante dos seus filhos. Isso aqui é muito importante no meio das dificuldades. Enxergar a graça maravilhosa da presença de Deus. Porque no meio das lutas nós temos a tendência, em vários momentos, de pensar que Deus se esqueceu de nós. Pensar que Deus não está a par das nossas lutas. Parece que muitas vezes nos sentimos que Deus não está presente. Parece que é alguém distante. Parece que estamos lutando sozinhos. Parece que estamos só no meio do mar revolto. Mas não, ele é bem presente. É interessante que quando esse salmo fala que ele é bem presente, é intensamente presente. De forma diligente ele é presente, muito rápido. Totalmente presente. O nosso Deus, ele é presente no meio das dificuldades. A gente vê isso na Escritura Sagrada. Ele estava com Noé. No meio de uma geração ímpia, onde a corrupção já tinha se avolumado, ele estava com Noé. Ele estava com Abraão durante sua peregrinação. Lembra de Daniel? Lá na cova? Quem estava lá? Quem estava lá? O Senhor. Ele sempre estava presente com Israel no deserto, noite e dia, dia após noite. E nosso Deus é presente, não importa o vale,
Não importa quão forte está o mar revolto, a tempestade, Ele é presente. Ele estava com José o tempo todo. Sua mão guiadora, consoladora, estava com José. Irmãos, abra rapidamente lá em Isaías. Deixe marcado em Gênesis ainda, 39. Isaías 43. Verso de 1 ao 5. Mas vamos ler só alguns aqui nesse trecho. Verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Isso é uma promessa aqui. Claro que, a princípio, para Israel aqui. Mas ele é presente com os seus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Verso 5. Não temas, pois porque eu estou contigo. Interessante, né? Eu não somente ele é conosco. Ele não está dizendo simplesmente eu sou contigo. Eu estou bem presente. Bem presente. Por isso que a Escritura conclama nós descansarmos. Não temas. Aquietai-vos. Aquietai-vos, vede que eu sou Deus. Salmo 46. É interessante que essa palavra ali, aquietai-vos, um dos significados dela, seja preguiçoso. Quanto aos medos, ansiedades, ele está dizendo, seja preguiçoso, esquece isso. Não lute com isso não, é comigo. O Deus de Jacó está conosco. É o nosso refúgio e fortaleza bem presente. Ele mesmo diz em Jeremias 23, 23, porventura sou eu Deus de perto, diz o seu, e não também de longe? Deus, ele não é somente Deus de longe. Ele não somente está acima de nós, mas ele está próximo. Apesar de ele ser santo, ou melhor, absolutamente santo, separado de suas criaturas, ao mesmo tempo, ele está com o contrito, está perto, é um Deus de perto. Lembra de Jesus, lá no mar da Galileia, com os seus discípulos no barco? Se levantou um grande temporal de vento, uma tempestade furiosa. Os discípulos começaram a ficar preocupados, inclusive questionaram Jesus. Mas uma coisa que eles falharam ali naquele momento, e que nós também falhamos muitas vezes, nós não descansamos na presença do Mestre. Jesus estava com eles no barco. O próprio Filho de Deus, o Todo-Poderoso, estava no barco. Não havia o que temer, porque ele era bem presente. Estava ao lado deles, ao lado. Então eles precisavam descansar pela sua presença, e nós também. Ele é bem presente no meio das dificuldades, e não há maior graça do que isso. Sabe por quê, irmãos? O mundo não tem isso. O mundo não tem Jesus, não tem o Deus presente. Ele não tem essa bênção maravilhosa que nós temos, a presença do nosso Deus, sendo o nosso guia, como diz o Salmo, até a morte. Eles não têm a promessa que nós temos, que Jesus deu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A cada dia Ele estará conosco. Foi isso que Ele prometera. Isso é graça. Nós não merecemos. É a graça do Senhor que podemos desfrutar essa presença dEle.
no meio das dificuldades. E isso nos fortalece, nos dá consolo em continuar nas lutas, porque Ele está presente. Que consolo nós temos. Mas não somente José tinha a presença de Deus, veja aí, no capítulo 39 ainda, os versículos que nós já lemos, verso 2, diz que o Senhor estava com José e foi um homem próspero. Um homem próspero. E é por isso que Potifar entregou tudo na sua mão. No verso 3 diz: e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Tudo. Não somente na casa de Potifar, mas até mesmo na prisão. O Senhor estava com José, verso 21, verso 23. Vai dizer que, no finalzinho do 23, tudo que fazia, o Senhor prosperava. De novo. Então, para onde José ia, tudo era Deus prosperava em sua mão. Tudo. Tanto em Potifar, tanto no cárcere, e mais ainda, no capítulo 41, veja o que aconteceu com José. Aqui vai mostrar a ocasião posterior que ele interpretou os sonhos de Faraó. E o que Faraó faz com ele? Verso 40, capítulo 41, verso 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então José passou a ser o governador ali do Egito. Todo o povo ele governaria. Somente Faraó estaria acima de José. Agora, quando foi que aconteceu isso? Olha o versículo 46. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 30 anos de idade ele tinha quando ele virou governador aqui. Mas se você ler lá no capítulo 37, quando relata todo o ódio dos seus irmãos, que eles invejavam, maltratavam e etc., ele tinha 17 anos. Então aí, podemos dizer, uns 13 anos se passaram. 13 longos anos. Foram longos porque não foram anos fáceis, dificuldades em cima de dificuldades, uma após outra. Mas a Bíblia está dizendo que ele era próspero. Tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Deus dirigia toda a situação. Como é que alguém pode ser próspero numa situação dessa? Caluniado, preso, está numa prisão, ainda é próspero. O que diriam os teólogos da prosperidade? Não é assim não. Isso aí não é prosperidade não. Mas a gente vê aqui a bênção de Deus na vida de José. Irmãos, a verdade é que sempre terá bênçãos do Senhor. O problema é que a gente foca muito nas dificuldades, nas circunstâncias. E a gente não consegue enxergar as bênçãos do Senhor até em coisas simples. Mas é bênção do Senhor. Faça um alistamento de quantas bênçãos veio durante situações difíceis em tua vida. Pode ter certeza que tem. Até porque elas não vieram por acaso. Como eu disse, o problema é que a gente foca no problema. Não olhamos para aquilo que é a nossa real motivação. Jesus.
Deixamos de olhar para Ele e olhamos para as circunstâncias. Por isso que a gente não enxerga a prosperidade de Deus em nossa vida. Bênçãos. Podemos dizer, até no meio dessa situação difícil que nós estamos vivenciando, eu sei que teve muito sofrimento, ainda tem, mas eu tenho certeza que você pode enxergar bênçãos. Tenho certeza. Pare e pense e comece a contar elas. Não é assim que a gente canta? Conta as bênçãos, quantas são? Porque tem. Porque tudo tem um propósito para Deus, nas coisas que Deus faz. Tudo. E certamente a gente pode ver a graça maravilhosa dele em nossas vidas, mesmo em coisas simples. Talvez você pode relatar coisas simples que aconteceram na sua família nessas épocas agora. Dificuldade, sim, mas tem bênçãos. Sempre terá, porque o nosso Deus é gracioso e quer nos ensinar. Quer nos ensinar. Sempre, as dificuldades elas não vêm, irmãos, à toa. Deus quer nos moldar. Quer que nós cresçamos. E aí entra aqui o outro ponto na vida de José. Não somente ele tinha a presença de Deus, isso é graça, era próspero, mas ele tinha consciência dos propósitos de Deus. Ele entendia. Veja aí o capítulo 45. Capítulo 45. Versos 7 e 8. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Note que isso aqui teve todo o desenrolar da história, os irmãos conhecem muito bem. Os irmãos foram atrás de comida, estavam tendo a fome, voltaram de novo para José. E teve essa ocasião que ele se revela para os seus irmãos. E ele vai dizer isso aqui: não foi vocês que me enviaram para cá. Deus que me enviou adiante de vós para conservar vocês em vida. Em vida. Foi Deus que me colocou como regente em toda a terra do Egito. Então note que José, ele tem uma consciência da soberania de Deus. Ele sabe que Deus está por trás de todas as coisas que aconteceram na vida dele. Ele sabe que tudo tinha um propósito. Ou melhor, a gente vai ver aqui vários propósitos. Vários propósitos. Ele sabia que Deus que estava dirigindo os seus passos. Ele sabia que era Deus que estava colocando ele no lugar certo. E eis o propósito aqui imediato de Deus ter enviado José: conservar o povo de Israel em vida. Porque os seus irmãos eram o povo de Israel, junto com ele, os filhos de Jacó. Conservar eles em vida. E a gente pode ver aqui, nesse propósito imediato, a misericórdia de Deus. Era misericórdia. Porque os seus irmãos mereciam? Foram os seus irmãos que maltrataram ele. Foi eles que fizeram tudo aquilo que a gente relatou lá no início contra ele. Por isso que é a misericórdia de Deus. Não mereciam. Deus estava não dando o que eles mereciam. Pelo contrário. A gente vê a graça ali. Então, José passou por tudo que ele passou por causa desse propósito. Conservar em vida aquele povo. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que Deus estava no controle de tudo. Ele sabe que foi Deus que colocou ele na posição de regente na terra do Egito.
numa alta posição. Para quê? Sustentar seus próprios irmãos que odiaram, venderam ele, maltrataram ele. Esse era o propósito. Esse era o intento de Deus, conservar eles em vida. No capítulo 50 fala algo parecido, veja lá, capítulo 50, verso 15. Verso 15 e diante. E aqui os irmãos começam a ficar preocupados porque Jacó morreu nessa ocasião. Estava morto. E aí eles pensaram, agora José vai se vingar, né? Eles estavam confiando talvez aqui no seu próprio pai, né? Para apaziguar a situação. E aí eles estão perturbados com essa situação. E José vai e acalma eles, né? Olha que José diz no verso 19. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e vossos filhos. Então ele fala que o intento de Deus, com tudo aquilo, era conservar eles em vida. Embora que eles não merecessem, embora que eles eram responsáveis pelos seus atos, eles pecaram, é verdade, mas Deus estava intentando para bem, até naquela desgraça da vida dos irmãos deles. Era para o bem. Então o que José passou era desgraça ou graça? Né? Esse era o intento do Senhor. Isso é graça, irmãos. José, ele tem um entendimento que tudo aquilo, todo aquele sofrimento era Deus. Entender isso, ter essa consciência, só pode ser graça de Deus em nossas vidas. Porque, mais uma vez eu vos digo, o mundo não entende as ações de Deus. Não entendem. Não sei se quantos viram durante a pandemia das quarentenas e etc., um escritor, não me lembro o nome dele, ele simplesmente disse o seguinte: como tinha muitas pessoas morrendo, ou Deus não existe, ou ele é indiferente. É assim que o mundo entende Deus. Quando não dizem que não existem, vai dizer que é um Deus indiferente. É um Deus que não está nem aí. É assim que o mundo entende. Por isso que eu digo que é a graça do Senhor entender os planos do Senhor. E entender que Ele é soberano. E está no controle de todas as situações e sempre tem um propósito bom, melhor. Sempre tem um propósito melhor. Porque todas as ações de Deus são baseadas na sua santidade. Tudo que Ele pensa, tudo que Ele faz, suas motivações são baseadas em sua santidade. Inclusive juízo. Né? Ele tem juízo porque Ele é santo. O mundo não entende, mas nós devemos entender sempre que Deus está no controle, é soberano. Agora, interessante que, apesar de ter esse propósito imediato, que José entendeu, tem um propósito imediato por trás. Interessante, dá uma olhada lá em Gênesis capítulo 15. Tinha um propósito indireto na vida de José, para ele ir lá para o Egito. Penso eu que talvez José não sabia disso. Ou pode ser que ele sabia também pelas escrituras, mas o imediato ele entendeu, que era para conservar o povo em vida. Mas aqui tinha um propósito maior por trás, bem maior. Gênesis capítulo 15. Aqui em Gênesis 15, Deus está fazendo uma aliança com Abraão. E nessa aliança,
ele vai fazer promessas a Abraão. E aqui José tem tudo a ver com isso aqui. A ida de José para o Egito tinha a ver com as promessas a Abraão. O cumprimento daquilo que Deus prometera. Veja aí o versículo 13. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O povo de Israel só foi para o Egito porque José foi primeiro, para alimentar eles no Egito. E tinha a ver com essa promessa aqui a Abraão. Tu vai ter uma descendência, é verdade, mas ela vai ser escrava 400 anos em terra alheia. Mas depois eu vou te dar a terra. Veja aí o verso 14 aí, continuação. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá. Para cá onde? Que esse lugar que ele está dizendo? Canaã. A terra da promessa, terra prometida. Eles precisavam ir para o Egito primeiro. Deus já tinha falado para Abraão. Para eles ganharem a terra, chegar o momento certo de ter a terra de Canaã, teria que passar esses anos de escravidão. Então a ida de José, indiretamente, tinha a ver com isso, porque ele precisava ir para lá, alimentar o povo se estabeleceu lá e ficou 400 anos em escravidão. Tinha a ver com o cumprimento das promessas de Deus, a ida de José. Veja um plano maior por trás. Não somente de forma imediata a conservação de vida deles, mas tinha esse propósito indireto. E tinha mais coisa embutida aí. Veja aí no versículo 14. Mas eu julgarei a nação a qual eles têm que servir. A nação. Verso 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O cumprimento da promessa de ir para a terra de Canaã depois de 400 anos, também tinha uma promessa de castigo aqui. Castigo para o Egito. E castigo para os amorreus, que eram os habitantes ali, as tribos de Canaã. Então, toda a ida de José para lá tinha a ver com tudo isso que Deus estava falando para Abraão também. E o Egito foi castigado. Teve juízos no Egito. O próprio Senhor disse, lá em Êxodo, que ele libertaria o povo com grandes juízos, para que os egípcios soubessem que só ele é Deus. Não havia outro Deus. O próprio Deus disse que ele seria glorificado em Faraó. É interessante que tem um trecho lá em Êxodo 12, que diz que ele faria juízos aos deuses do Egito. Juízos aos deuses. E é interessante que todas as pragas do Egito, ela tem uma correlação com os deuses egípcios. Por exemplo, a água se transformar em sangue, o rio Nilo. Eles adoravam o Nilo. Mas virou uma coisa maldita para eles naquele momento. As rãs eram adoradas. Mas virou uma praga. Tudo que Deus fez era para fazer juízos aos deuses falsos. Para mostrar que somente Ele é o Deus verdadeiro. Não existe outros deuses. Não somente Deus mostrou o poder ali no Egito, mas foi um julgamento também, condenando a idolatria deles. Até mesmo aqui, quando ele fala que a medida dos amorreus não está cheia, porque um dia chegaria o dia do juízo deles. Por isso que o povo precisaria ser escravo, até a medida dos amorreus está cheia.
Deus iria tolerar o pecado deles até certo ponto. Até os israelitas saírem do Egito. E ele ia castigar esse povo. Canaã, que era um povo idólatra. Tinha práticas incestuosas. Dava o seu filho, sacrificava seus próprios filhos ao deus Moloque. Se deitava com animais. Havia sodomia ali. Assim eram os cananeus. Levítico 18 fala que a terra estava ao ponto de vomitar ele já. Vomitar. De tão imundos, iníquos que eles eram. Então a ida de José tinha a ver com essa espera também. Até a medida deles está cheia para vir um juízo. Então, irmãos, olha a ida de José para o Egito. Tinha planos por trás, propósitos, tanto imediato como imediato. Por isso que eu pergunto: problemas ou propósitos? Claramente, Deus tinha propósito com tudo aquilo que aconteceu na vida de José. Deus sempre tem planos para os seus, irmãos. Até algo que a gente não consegue enxergar muitas vezes. Algo que... outros propósitos que não estão bem à nossa vista. Os imediatos. Os imediatos. Ele nunca tem problemas. José, ele reconheceu: Deus que me enviou para cá. Foi Deus, não foi vocês. Ele sabia que ele era soberano. Devemos descansar na soberania de Deus, no controle, nessa grande verdade. Viver sobre a perspectiva divina, guiado sempre por essa verdade que Deus está dirigindo todas as situações, todos os passos. Nada é por acaso, nem mesmo isso tudo que aconteceu nesses últimos meses conosco, nossos familiares, nossos amigos. Nada é por acaso. A gente não pode frear a ação de Deus. Na verdade, Deus, ele aproveita situações adversas na nossa vida para ser um instrumento de louvor para Ele. De louvor. Eu lembro de Paulo. É interessante que Paulo, lá em Filemão, ele se declara prisioneiro, mas não prisioneiro de César, de Roma, ou de um guarda, ou de um comandante. Ele se declara prisioneiro de Cristo. Interessante. Aquele que passou por várias prisões, só em Roma foram 2. Ele diz que é prisioneiro de Cristo. É porque ele tinha Cristo na frente na vida dele. Em todas as áreas da vida dele, Cristo estava lá. Ele era repleto de Jesus. Era a motivação do viver dele. Não é à toa que ele disse: para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Não é à toa que ele disse que o que importa é que Cristo seja engrandecido, seja pela vida ou seja pela morte. Ele era um prisioneiro do Senhor. Ele não era prisioneiro de uma circunstância. Ele não ficava se condoendo, ele não tinha autocomiseração, se queixando. Mas ele olhava: o que o Senhor quer na minha vida? Mesmo na prisão. Mesmo na prisão. É interessante que na prisão ele ganhou, né? Tem um relato de Onésimo. Ganhou uma alma. Ele sabia que estava sendo dirigido para o lugar certo. Você tem dúvida da ação de Deus no teu viver? Ele controla tudo. Nada mesmo é por acaso. Nós não podemos ser prisioneiros de uma situação ou até mesmo uma doença, irmãos. Uma circunstância difícil que venha a nos assolar. A gente é prisioneiro de Jesus. Não das coisas, não desse mundo, não daquilo que passa, que perece aqui. Do Senhor. Essa perspectiva que nós devemos andar nesse mundo aqui.
Então podemos descansar, porque a Bíblia ensina, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Tudo que acontece, nós podemos ver a graça maravilhosa de Deus em nossas vidas, assim como na vida de José. Sempre para ele cumprir os seus propósitos. Os imediatos, às vezes, a gente enxerga. Às vezes demora. Os imediatos, muito menos, talvez nunca enxerguemos o que Deus tem por trás daquela situação. Às vezes tem múltiplos propósitos. Talvez trazer os seus para mais próximo, mas para outros juízo ao mesmo tempo. Assim como estava acontecendo aqui com Israel. Tinha a ver com os cumprimentos das promessas de Israel, mas tinha a ver com castigo para o Egito e Canaã. Castigo para o mundo. Castigo para o mundo. O que pensar dessa situação, talvez, poderia se encaixar muito bem. Juízo para uns, mas para outros, graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Agora, se você tem Cristo, não se preocupe com o castigo. Porque quem está nele não entrará em condenação alguma. É o que a Bíblia ensina. Não receberá castigo algum no fogo eterno, porque já foi salvo da condenação do pecado. Agora, você só pode ser livre de julgamento se você estiver realmente no Senhor, que Ele é a segurança. Ele é a única arca de segurança que temos. Assim como Noé entrou na arca, ele estava plenamente seguro quando veio o juízo sobre o mundo. O único modo de escapar do juízo que virá sobre esse mundo é se tiver em Cristo. Porque a igreja não vai estar aqui no juízo. Não vai estar. A única maneira de escapar do juízo eterno é em Cristo. Você está nele? Se está, não precisa temer. Tem promessas maravilhosas para ser cumpridas. Agora, se você não está, o castigo te espera. O castigo é eterno. Pense nisso. Não brinque com o Senhor. Dele não se zomba. Ele é santo e pela sua santidade ele exerce também juízo. Então aqui, irmãos, eu acredito que só tem uma hora e meia, né? De culto. Né? Então, começamos 6, foi isso? Né? Então, pelo tempo, irmãos, a gente vai encerrar aqui, tá bom? Então, a gente pode ver, irmãos, na vida de José, apesar das dificuldades, a graça maravilhosa de Deus, a presença do Senhor, era próspero, e ele tinha consciência dos propósitos de Deus em sua vida, do cuidado, do guiar, do dirigir do Senhor. E ele descansava nisso. Que Deus nos abençoe e possamos também agir da mesma maneira. Amém? Vamos orar.